Presidente dos Estados Unidos declarou no seu Twitter que o grupo denominado como Antifa ou antifascista como um grupo terrorista. Quem é o antifascista e quem é os Black Blocs? E por que o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil, ambos concordaram que esses grupos têm que ser denominados como um grupo terrorista? Seja bem-vindo ao canal do Oswaldo Ribeiro Filho. Se é a sua primeira vez que está assistindo esse vídeo ou tem assistido com uma certa frequência e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá seu joinha e aperte o sininho de notificação, pois infelizmente o YouTuber ele tem muitas vezes tirado vocês, tanto como os inscritos, ou impedido que vocês pudessem acompanhar os meus vídeos diários. No Twitter do presidente dos Estados Unidos, The United States of America will be designated Antifa as a terrorist organization. Traduzindo, os Estados Unidos vão classificar a Antifa como um grupo, uma organização terrorista. E na matéria do Brasil, do Metrópolis, Bolsonaro retweeta: Estados Unidos tratarão Antifa como grupo terrorista pela Metrópolis. Aí eles falam o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro compartilhou na tarde deste domingo, dia 31 de maio, a postagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o post norte-americano no Twitter, o governo do país passará a classificar Antifa como um grupo terrorista. O brasileiro ligou a manifestação de Trump a uma matéria sobre a participação dele, Bolsonaro, há mais um ato antidemocrático na esplanada dos ministérios, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos começar a explicar para vocês quem é Antifa e quem é o Black Bloc. Já que aqui no Brasil a gente foi recebido por esse grupo chamado Black Bloc. Antifa foi um nome criado nos meados da década de 60, 70, como uma tática anarquista, especificamente anarcocomunista, junto com o Black Bloc, para combater o ressurgimento de grupos neofascistas, ou de combater e lutar contra o capitalismo. O Black Bloc ele deu a sua primeira origem em 1967 nos Estados Unidos, a qual as táticas deles eram de destruir janelas, vitrines e propriedades privadas de grandes empresas e indústria, com o intuito de chamar atenção à classe trabalhadora para que eles possam se juntar com esse grupo anarcocomunista, que eu acho isso meio estranho, e lutar contra o sistema capitalista opressor. Os antifascistas, o Antifa, eles basicamente fizeram a mesma coisa, mas com o intuito de atacar qualquer pessoa a qual eles denominam como um grupo fascista. Isso é a história. Vamos ver, vamos ver o que a nossa imprensa fala e o que realmente está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Na Metrópolis, Antifa é uma organização internacional antifascista com perfil de extrema esquerda, que defende a resistência ativa às ações da extrema direita. Prega a reação com qualquer meio, inclusive violentos, ao fascismo. O grupo tem sido visto como um dos organizadores dos protestos internacionais pela morte de George Floyd, em Minneapolis, por um policial branco que ajoelhou em seu pescoço e o matou. Tá. Só que o que a imprensa não fala é que nesse final de semana teve um policial federal que foi morto por esse grupo antifascista. Teve empresários que foram brutalmente atacados e massacrados
para esse grupo antifascista. Inclusive, o ano passado, isso era uma das coisas que estava acontecendo nos Estados Unidos já. Membros do grupo Antifa agridem violentamente jornalista conhecido por expor sua violência. Jornalista sofre hemorragia cerebral e necessita passar a noite em um hospital. Esse jornalista, só para as pessoas entenderem, é um cara que é homossexual, tá? É um cara que não gosta do Trump, ele estava fazendo o trabalho dele e ele quase morreu. E eles falam que estão lutando contra o fascismo. Meu amigo, Tempo, quem não viu falar dele, eu recomendo vocês procurarem no YouTube. Ele fala que o Antifa está criando cada vez mais os chamados eleitores secretos de Trump. Pois as pessoas que estão sendo perseguidas, que nem aconteceu com um judeu ortodoxo que foi brutalmente atacado por uma mulher que é antifascista, só porque ele estava usando o chapéu do Donald Trump. Pois é, esse é o grupo antifascista. E o mais irônico é que ela chamou esse judeu de fascista. Um cara que sobreviveu, né, à Segunda Guerra Mundial. Mas o interessante é que o antifascista, esse povo antifascista, eles muitas vezes não têm interesse de um Estado democrático. Tanto que a democracia que as quais eles pregam é uma democracia que somente a quais eles acreditam, que é o quê? É a extrema esquerda, é a democracia ditatorial da esquerda. E eu acho muito mais interessante porque a imprensa fica defendendo eles, mas alguns anos atrás, os movimentos Black Bloc matou um cinegrafista com rojão. Na matéria do Rio de Janeiro de 2014, cinegrafista atingido por rojão em protesto no Rio tem morte cerebral. E esses são os grupos que a imprensa está defendendo, que acham absurdo que Trump e Bolsonaro estão querendo tratar os dois como grupos terroristas. E só para deixar mais interessante, eu decidi pegar um vídeo compartilhado por seu Boulos. Vamos só aproximar mais aqui. A democracia que eles defendem não é a democracia que qualquer cidadão brasileiro ou americano defende. A democracia que eles defendem é a mesma estratégia que a boina preta de Mussolini defendia. É tudo para o Estado, nada contra o Estado. Se você vê nos Estados Unidos, há mais de 3 anos, os grupos denominados como antifascistas têm tomado atitudes mais fascistas da face da terra. E o que eu tenho medo é que aqui no Brasil essa tática seja utilizada de novo. Só que dessa vez, eu, Oswaldo, não vou estar nas ruas para fotografar isso. Como eu não vou estar na rua para fotografar nem os protestos da direita. Acredito que o meu trabalho é muito mais importante aqui, no YouTube. Última matéria. O Brasil precisa de uma lei antiterrorismo? Esse foi um debate de 2015. É engraçado porque muita gente hoje critica o Bolsonaro de perseguir manifestantes, só que você esquece de um pequeno detalhe. Mas um pequeno detalhe, que é tão pequeno que, como a gente sabe, a esquerda nunca vai falar. Quem criou a lei antiterrorismo, quem perseguiu
os black blocs e muitos anarquistas, lógico, lembrando, nem todo anarquista é black bloc, tá? Mas quem perseguiu eles foi a Dilma. Quem exigiu que o Ministério Público usasse a lei antiterrorismo para prender um jovem que matou o cinegrafista, para se incriminar como na lei do antiterrorismo, foi a Dilma. E eu acho engraçado porque esse grupo que estava marchando, gritando democracia, eles estavam indo num protesto da direita, a qual eles tinham intenção de agredir e atacar membros da direita. Vocês antifascistas, vocês black blocs, vocês estão cada vez mais criando o chamado eleitores escondidos de Bolsonaro. E se vocês continuarem com essa estratégia, igual nos Estados Unidos eles fizeram, o Bolsonaro vai ser reeleito com a maioria absoluta. Porque trabalhador de bem não gosta de pessoas, de ter muitas vezes jovens, estudantes, destruir o seu patrimônio privado. Que nem aconteceu na Copa do Mundo. Por isso que vocês perderam todo o apoio da população brasileira. Inclusive, vocês perderam o apoio das comunidades do Brasil. E quem falar, isso não é verdade, não é verdade, eu estive no Rio de Janeiro. Sentei e conversei com diversas pessoas das comunidades do Rio de Janeiro. Eu fiquei um mês na zona norte do Rio de Janeiro, numas áreas mais perigosas do Rio de Janeiro, a qual eu não vou poder falar o nome por questão de segurança. Então, se vocês que estão querendo trazer essa mesma estratégia dos Estados Unidos, chamado antifascismo, né? A torcida organizada do Corinthians, que quer usar essa mesma estratégia, quer usar isso, beleza. Mas depois não fala que entendeu quando o Ministério Público prender vocês, baseado na lei do antiterrorismo. Não reclama quando chegar nas próximas eleições, agora está chegando as eleições municipais, a população votar em massa em candidatos que apoiam o presidente. E não se assuste quando chegar nas eleições gerais, o Bolsonaro for reeleito com a maioria absoluta. Porque vocês que estão trazendo os terror das ruas, vocês estão fazendo, sabe o quê? Vocês acham que vocês estão fazendo um trabalho bacana, né? Silenciar a direita, né? Vocês vão acabar criando uma guerra civil. Igual está acontecendo nos Estados Unidos. E os Estados Unidos está basicamente, o último fósforo para estourar para vir uma guerra civil lá. E os conservadores lá andam muito bem armados, diferentemente daqui. Então, assim, vocês querem criar eleitores secretos do Trump? Continua do Bolsonaro, igual os antifascistas fizeram nos Estados Unidos? Continua desse jeito. Destrói comércio, ataca pessoas inocentes. Mas depois não reclama quando vocês foram presos pela lei de antiterrorismo. Não reclama quando o presidente da República começa a baixar leis cada vez mais ditatorial perante os protestos violentos. Tá bom? Eu quero agradecer por estar assistindo esse vídeo. Lembrando que esse canal só cresce com a ajuda de vocês. Então, se vocês ainda não são inscritos, se inscreva, toque o sininho de notificação e, se gostou do vídeo, dá um joinha e compartilha com seus amigos. Pois cada vez mais pessoas acompanham o nosso canal, cada vez mais a gente vai crescer e vamos melhorar a nossa qualidade dos nossos vídeos. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo de hoje e até amanhã, gente.